paz, tudo bem? Estamos firmes? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Peço ao Senhor para falar com você, Ele te conhece a sua história, sabe o que você precisa. Você não está aqui em vão. Foi Ele quem te trouxe. O amor dele te atraiu a esse lugar. Ele quer que você viva uma experiência nova e transbordante. Você que está nos assistindo, pode ter certeza que o Espírito Santo te trouxe a essa transmissão. Fique conosco até o fim. O Senhor vai falar com você. Pai, continua essa obra perfeita do Espírito Santo, que alinha todas as coisas de uma forma tão perfeita e preciosa. Senhor, nós pedimos a revelação da Tua palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A única forma dessa igreja não ficar engessada, não ficar e não entrar num sistema religioso é se o Espírito Santo estiver nesse lugar e a Tua presença, Senhor. E o que nós mais queremos é a Tua presença. Nós queremos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Tu és o nosso maior presente. Tu és a vida. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o centro. Nós te adoramos. E obrigada pelo Espírito Santo. E obrigada pela revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nós vamos fluindo na correnteza de Deus. E eu vejo esse lugar aqui, ele me remete muito ao Rio Jordão. Quase que a gente colocou uma foto lá do Rio Jordão. As águas são verdes, transparentes. E lá no Rio Jordão eu experimentei de muita paz, uma completude, algo muito grandioso mesmo no coração. E hoje é porque a gente não achou uma que coubesse aqui no telão, mas enfim, essa imagem aqui, ela remete muito também a gente a esse lugar sereno, esse lugar de paz, esse lugar onde a vida é nas águas de Deus, é no rio de Deus, é na correnteza dele. E eu quero chamar a sua atenção em relação a esse fluxo do rio de Deus, dessa correnteza. E em João 7:38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Coloque a mão assim, ó, no seu estômago aqui, no seu ser, no centro aqui, né? E diz: do meu interior flui o rio da vida de Deus. No meu interior flui a vida de Deus. No seu interior, aqui. Não é de uma forma religiosa. Não é daqueles que formatam a sua igreja e diz: é só aqui que tem a verdade. Não. A verdade, ela está onde Jesus, ele é o centro e ele é o Senhor. Naquela pessoa lá dentro da mata amazônica, ele encontrou com o Senhor, entregou a vida dele, vai fluir o rio da vida no coração dele. E em breve ele vai encontrar o corpo de Cristo para estar. Porque é assim, nós não vivemos isolados, nós vivemos no corpo de Cristo. E é muito importante que a gente mantenha os olhos no rio. Preste atenção. É muito importante que a gente mantenha os olhos no rio. E nunca pense que você sabe tudo ou sabe muito a respeito do mover do Espírito.
Porque o mover do Espírito é dinâmico, não é algo parado, estático, dentro de uma caixinha que a gente pensa, mas ele tem a sua forma de trabalhar, ele tem o seu mover. E eu quero te dar uma palavra: aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até ser dia perfeito. Ele tem o jeito de trabalhar na sua vida e ele é perfeito na sua obra. Oh! Agora, se você desviar os olhos do fluxo do rio, você vai cair num lugar seco e árido. Se você desviar os seus olhos do rio, da correnteza, você vai cair em solo seco. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem formas diferentes de mover no seu rio. Ele sabe como transformar, como restaurar. Existe tempo e estações no calendário de Deus. Existe tempo e estações no calendário de Deus. Existe o tempo estratégico que Deus deseja fazer algo na terra. Existe o tempo estratégico de Deus fazer algo determinado na terra. Ele não perdeu o seu governo, o seu domínio, e haverá e tem o tempo de todas as coisas e as estações. Ele estabelece reis e ele tira reis. Ele move no tempo e nas estações. E ele tem o seu próprio mover. E os filhos de Issacar, eles compreenderam este princípio do reino de Deus. Lá em 1 Crônicas, versículo 12, 32, na parte B, diz assim: os filhos de Issacar, entendidos nas ciências dos tempos, para saber o que Israel deveria saber. Então, olhe para mim e pense comigo. Se Deus tem a forma de mover, se Deus tem o tempo estratégico, tem as estações e Ele tem tudo estabelecido e Ele vai mover e Ele está movendo, nós precisamos de sabedoria e ciência para termos uma vida conectada ao plano do Senhor. E a primeira coisa é não tirar os olhos do fluxo da vida. A primeira coisa é não tirar os olhos do fluir de Deus. E pedir a Ele, então, sabedoria, ciência, para detectar os tempos e as estações, para saber o momento em que nós estamos vivendo e que oração nós iremos fazer. Termos sabedoria. A palavra de Deus diz: se você precisa de sabedoria, peça, que o Senhor dá. Ele é generoso, é o que o Caçamba acaba de dizer. Ele ministrou aqui dizendo que o Senhor, Ele dá, Ele é generoso. E é claro que isso vem com o fluir do Espírito Santo. Nós precisamos então estar atentos para a oração certa no momento certo, falar na hora certa, liberar na hora certa. Quem estava aqui umas 2 semanas atrás, eu falei das declarações estratégicas para liberar na hora certa o que precisa ser liberado. E esse é o nosso Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no coração é que as correntezas e o fluir de Deus estão aí. E nós não podemos perder o fluxo desse rio.
Precisamos de sabedoria para discernir os tempos e as estações. Precisamos de sabedoria até para como orar e fazer declarações proféticas estratégicas. E nós vamos então fluindo nessa correnteza. Queira fazer parte deste mover glorioso na terra. Queira fazer parte desse fluir do rio. Não fique de fora, porque se você perder a vista desse rio, você vai cair em solo árido e solo seco. Mas queira, deseje fazer parte desse mover. Vamos juntos, eu queria que você repetisse comigo essa oração e fala assim: Senhor, faça-me sensível à orientação do seu Espírito. Me livra de toda religiosidade que possa me impedir de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Fala assim comigo: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, para não perder o fluxo da tua correnteza, do teu rio. Eu não quero cair em solo árido e seco. Eu quero fluir nas águas do Senhor. Quantos querem fluir nas águas do Senhor? E aí vem o Salmo 46, meu Deus. Versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia! Vamos dizer: há um rio cujas correntes alegram a minha vida, alegram o meu coração, alegram a minha casa. Há um rio de Deus fluindo na colina mais alta dessa cidade. Há um rio de Deus aqui, há um rio de vida passando aqui. Tem o rio do Senhor. Oh Deus. Agora, fique comigo. O solo seco e árido, porque eu perdi o fluxo da água. Caiu em solo árido e seco. Queridos, na verdade, os rios passavam pelo Éden para trazer vida àquele lugar. Havia um motivo das águas. Alguém, quando vai comprar uma terra, a primeira coisa que quer saber é se ali tem mina, se ali tem fluxo de água. Porque é a grande bênção, o rio. Mas então o solo árido e seco, ele foi resultado de uma maldição que teve origem na desobediência a Deus. Desobedeceu a Deus e veio então a maldição. Veio os primeiros espinhos e abrolhos. Veio a maldição na terra. O solo seco e árido, ele significa infrutífero e estéril. O solo seco e árido significa esterilidade e estar e ser infrutífero. Lembra? Perdeu o fluxo do rio, caiu em terra e solo árido e seco. E solo árido e seco na Bíblia é resultado da desobediência a Deus. Agora, estar fluindo no rio de Deus produz o mesmo solo. Estar
fluindo no rio de Deus, começa a encharcar a nossa vida, para que a aridez, a infertilidade não aconteça e a gente possa fluir. Mas o contrário também é uma realidade. Não estar fluindo no rio de Deus produz o mesmo solo seco e estéril em nós nos dias de hoje. Há muita gente seco, árido, há muita gente ferido, há muita gente decepcionado com o sistema religioso, com homens, e perdeu o fluxo da correnteza. E não está fluindo, e infelizmente o solo fica seco e árido. E infelizmente existe a esterilidade. Mas o Senhor, Ele estabeleceu uma maneira para que a maldição dessa esterilidade, a ausência de frutos fosse quebradas. Ele formou um rio que flui do seu povo para trazer fertilidade aos lugares estéreis da terra. Alguém pede para me repetir? O Senhor, Ele estabeleceu uma maneira para que a maldição dessa esterilidade, dessa ausência de frutos fosse quebrada e que Ele pudesse mover na nossa vida. Ele formou um rio que flui do seu povo para trazer fertilidade aos lugares estéreis da terra. Há um rio que brota do trono de Deus. Fala comigo assim: há um rio que brota do trono de Deus. Deus é muito inteligente. Ele deu forma, Ele proveu como que nós ficaríamos livres dessa esterilidade, dessa sequidão. Vamos dizer novamente: quem crer em mim, como diz a Escritura. Vamos repetir? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Vai fluir. Então, se o solo seco, árido, é terra estéril, é terra infértil, o Senhor proveu um rio. E Ele disse: parem de ser religiosos e deixe o rio fluir de dentro de você. Senhor, onde está o teu reino? É ali? É aqui? É em qual placa denominacional? O Senhor falou: não vai ter placa denominacional. Não vai ter uma placa mais reluzente. Não. O reino de Deus não está ali, não está lá, não está vindo. Não, o reino de Deus, ele não vem de visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós e flui como um rio de água viva. Oh! Oh! Esse rio, ele é um instrumento, fala assim comigo, para quebrar maldições do solo seco. Me dá sabedoria. Fala assim comigo: esse rio é um instrumento para quebrar maldições do solo seco. Agora ouça. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor e deixá-la fluir de dentro de nós em intercessão profética, em proclamações cheias de fé, vai fazer com que a vida brote. Por que o rio flui do seu interior? Por que essa fonte jorra dessa casa espiritual e não de uma casa física? De uma casa, uma estrutura. Amados, essa estrutura aqui, ela só é igreja quando a gente chega aqui. Essa estrutura aqui, esse prédio,
ele serve para nós nos reunirmos, mas aqui se torna um lugar muito incrível, porque nós estamos aqui. Por que que o rio flui do nosso interior? Do nosso interior? Por que que está dentro de você? Por que está dentro de nós? Você já parou para pensar nisso? Agora, assim, hoje não é a nossa quarta profética, hoje é o portal profético e que o Senhor está movendo, mostrando para nós que somos uma comunidade que liberamos a palavra. Diz assim: o rio que flui do meu interior tem um motivo e tem uma missão. Vou repetir. O rio que flui do meu interior tem uma missão. Oh Deus! Agora, nós podemos dizer o quê? Vamos juntos dizer: o rio de Deus dentro de mim fará a diferença na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade e na minha nação. Nós estamos aqui para ser profetas. Nós estamos aqui para carregar o rio de Deus e irrigar a terra. Nós estamos aqui para dar água para o outro beber. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E aqueles pequeninos perto de você que estão com sede, por que que você ainda não está dando água? Porque você é uma fonte de água. Você tem um rio que brota dentro de você. Vai lá e dá água para quem está com sede. Fala assim comigo: o rio de Deus na minha vida tem um propósito. Eu sou boca de Deus na terra. Tem um propósito. O rio de Deus na minha vida, ele vai me curar. Sim. Olha só. No tempo de Sara, a cultura daquela época, a esposa de Abraão, Sara, ela era uma mulher amaldiçoada por causa da sua esterilidade. Ela era considerada amaldiçoada. E quando ela ouve a palavra do Senhor, o rio de Deus tocou no interior dela. E quando o rio tocou nela, quando a palavra de Deus veio no interior dela, aquela terra que era seca, que estava árida, se tornou fértil, se tornou abençoada. Quando o rio de Deus, quando a palavra de Deus tocou no interior dela, começou a fluir rios de água viva. E aquela mulher que não tinha condição de dar à luz, ela gerou Isaque. O que o Senhor está dizendo para nós? Esse rio que está aí na sua vida é para te curar. Não, amados, vamos de novo, né? Esse rio que está fluindo do nosso interior é para nos curar. É para quebrar toda maldição. É para quebrar toda esterilidade. É para quebrar toda infertilidade. O rio de Deus que está em nós é para tocar na nossa vida, é para tocar na nossa cidade, é para tocar nas nossas crianças, nos nossos jovens. O rio de Deus flui, flui, flui. Flua, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ter o fluxo da vida, fluir. Fala assim comigo: por que tem uma mina de água dentro de você, água pura, cristalina?
Vira para o seu irmão, fala para ele assim: tem uma mina de água aí dentro de você. Tem uma mina de água cristalina dentro de você. Pelo amor de Deus, você vai reagir. Você diz assim para o seu irmão que está do lado, assim, ó, reage, porque você é muito próspero, você tem saúde, você tem prosperidade, você tem uma mina de água dentro de você. Aplauda, 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 aplauda o Senhor. Fluir do Espírito Santo, ele vai trazer cura, porque esse rio cura. Esse rio cura. Vou mencionar o pescador que estava aqui ontem no programa. Gente, é muito impactante alguém que tem as práticas espirituais. E ele começou a orar, porque quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Edifica o quê, gente? A fé. A única coisa que nós precisamos é da fé. Por quê? Tudo já existe. Tudo está feito e pronto. Porém, nós perdemos muita coisa porque a gente não agrada a Deus. Como que a gente não agrada a Deus? Quando você duvida, quando você murmura, quando você recebe e aceita pensamentos negativos, quando você retrocede, quando você não agrada o Senhor, quando você não crê. Meu dia hoje, eu devo ter passado das 5 horas de orar em línguas. Eu não sei explicar para vocês o que tem dentro de mim. Mas eu só sei que tem um fluxo de vida. Eu só sei que tem uma mina de água aqui puríssima. E o Senhor está dizendo: do seu interior fluirão rios de água viva. Viva, viva. Não é qualquer água. Não é água barrenta. Não é água estragada. Não é água com lodo. Não é água com bichinhos, com vermes. É água pura. Flui de cada um. E esse rio cura. E esse rio cura. Erga suas mãos assim e fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Franca. Olha o que está escrito em Cânticos 4:15. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Coloca de novo, por favor. Queria que você declarasse essa palavra. Isso aqui é a noiva falando para o noivo. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Vamos falar de novo? És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm. Feche seus olhos. Ora comigo. Fala: Senhor, flua o teu rio em mim. Eu quero ser um instrumento de cura e restauração na terra. Você pode repetir mais alto: Senhor, flua o teu rio em mim. Eu quero ser um instrumento de cura e restauração na terra. Livra-me dos medos, dos temores. Livra-me das doenças, das pestes, das pragas. Permita que teu rio flua através de mim. Permita que o teu rio flua através de mim. Permita que o teu rio flua dessa casa. Rios de água viva. Por que nós temos que complicar?
Por que que nós temos que comprar objetos? Por que que nós temos que fazer a campanha? Por que que a gente tem que isso e tem que aquilo? Amados, a única coisa que nós precisamos de fato e de verdade é oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. É muito simples. Nós não vamos complicar nada. Não precisamos ficar tentando do nosso jeito. O Senhor já deu o jeito. O Senhor já deu a forma. Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, você pode perguntar: por que que tem uma fonte de água viva em mim? Fala assim: por que que tem uma fonte de água viva em mim, pastora? Vai perguntar ao Senhor. Mas eu vou falar. Fala assim: meus pés. Faz, dá, isso. Isso, Ângela, eu gosto de você, Ângela. Fala assim: meus pés são os pés de Jesus. Minhas mãos são as mãos de Jesus. Meus olhos são os olhos de Jesus na terra. Por que que tem uma fonte de água em mim? Porque eu sou Jesus andando na terra. Jesus! O rio do Senhor deve ser liberado através da igreja para a restauração, para a cura e para a grande colheita. O rio do Senhor, ele deve ser liberado pela igreja. Por isso que nós não podemos ter uma fala contraditória. Por isso que nós não podemos ter uma fala que coloca Jesus pendurado na cruz de novo. Por isso que nós não podemos ter uma fala de controle e de manipulação e de dar recado para os outros como se fosse alguma coisa que eu tivesse que me justificar. Para a honra e glória do Senhor, a gente nunca usou o púlpito aqui para dar recado para ninguém. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Do nosso interior flui rios de água viva, porque Ele nos chamou e nos escolheu para irmos e dar frutos. E que o nosso fruto permaneça. Então que haja um batismo de arrependimento e de quebrantamento no nosso coração, para a gente ser a voz da noiva na terra. E o Senhor conta conosco. Que flua, que haja sensibilidade, que haja liberdade da presença do Espírito Santo. E a gente sabe que esse rio que flui é o rio do Espírito Santo de Deus. Esse rio vai te fortalecer, vai te renovar, vai fazer você dar frutos. Mas você tem que estar na fonte das águas. Você não pode perder a linha do rio, senão você vai cair num lugar árido e seco. E é muito pouquinho para você se distrair e sair do propósito do Senhor. Não saia. Fique. Ouça a voz do Senhor. Esse lugar aqui é uma casa, é uma família, é um corpo onde você está abrigado, você está protegido. No corpo de Cristo, o inimigo, ele não pode matar o corpo do Senhor. O inimigo não pode tirar você do corpo, porque o Senhor, Ele protege o corpo dele.
E nós estamos nessa grande família para dar frutos, para fluir. Agora, pode da mesma fonte nascer água amarga e doce? Pode da mesma fonte nascer bênção e maldição? Pode de uma mesma boca você abençoar alguém e depois criticar ou falar mal? Como? Você está perdendo o fluxo do rio. Mas, queridos, nós nascemos para dar frutos. Nós nascemos para brilhar a luz de Jesus na terra. Nós nascemos para ser a voz dele. Nós nascemos para ser os pés dele. Para ser os seus olhos cheios de compaixão. Vai vir dias cada vez mais difíceis, a iniquidade vai aumentando e o amor de muitos vão esfriar. Então guarde seu coração para o amor não esfriar. Porque a gente já aprendeu e já viu aqui que luz é amor. Eu sou um ser de luz, então eu preciso ser no mínimo um ser de amor. Aí, amados, vamos ler Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então, o anjo me mostrou o rio da vida, da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu vou falar aqui de novo. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Que engraçado, né? Tem a árvore da vida de cá, de lá. E que dá 12 colheitas. Quantos meses tem no ano? Então a árvore da vida dá 12 colheitas por ano. Dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Quando a gente ceia aqui, nós estamos alimentando a árvore da vida. Vou falar de novo. Quando a gente ceia aqui, nós estamos alimentando da árvore da vida. Nós estamos buscando ser espiritual. Quando a gente entende que de mim, do meu interior, flui esse rio, e qual é a nascente dele? Fala para mim, me pergunta. Qual é a nascente dele? Qual? Onde? No trono de Deus. A palavra diz em Apocalipse que o rio de água viva brota do trono de Deus. E é de cristal transparente de ouro e o rio corre do trono de Deus. Agora, nós somos ser espiritual para acreditar e saber da verdade disso. O ímpio, o homem natural não entende. Por isso que é impossível nós dizermos que estamos alimentando da árvore da vida, estamos buscando a restauração da nossa alma, sem ser aquele povo almático, aquele povo ligado nos sentimentos, ligado nas dores. Não, eu estou alimentando dele, estou curando. É impossível nós vivermos vida no Espírito e sermos um povo adoecido emocionalmente, um povo que fica competindo, brigando, com ciúme, com obras da carne. Não
tem como nós vivermos no Espírito e marido e mulher ficar arrancando cabelo um do outro. Não vai. Vai dar beijinho. Né, bem? Não tem como o fluxo da vida em mim e eu ser uma pessoa sem provisão. Nós somos prósperos, nós temos saúde, nós somos bem-sucedidos, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos gente boa, de cabeça boa. Não, aplauda mesmo. Nós somos gente boa, de cabeça boa, gente equilibrado. Você tem uma fonte de água aí, e a nascente é no trono de Deus. O trono de Deus tem um rio que corre. E esse rio tem vida. 12 colheitas ao ano. Ô gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. 12 colheitas ao ano. Vou repetir. 12 colheitas ao ano. Isso significa, Rodrigo, que todo mês você vai ter colheita. Do seu interior flui água viva. E a nascente está onde? No trono. E lá no rio da vida do trono de Deus tem colheita 12 vezes ao ano. E é a mesma água que está fluindo aí dentro de você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Meu Deus, vamos aplaudir muito a presença do Senhor. Vamos falar assim, tem um fluxo da vida em mim. Eu sou próspero, bem-sucedido, feliz, realizado. Eu vou falar, vocês precisam falar não. Fica quieto. Eu encontrei até minha alma gêmea. Nem sei se existe isso, mas deu vontade de falar. É porque a gente tem que ser realizado. Entendeu? E temos colheita, temos 12 colheitas ao ano. Todo final de mês colheita, prosperidade, multiplicação, crescimento. Deus é bom, Deus é fiel, e eu estou colhendo, eu estou prosperando, eu estou crescendo, eu vou para frente, eu vou para cima. Eu gosto mais daquele aviãozinho lá no WhatsApp. Vamos para cima. Para baixo. Não, para baixo não. Vamos para cima. Vira para a pessoa do seu lado assim, o céu é para cima. Vamos para cima. A hora que vem aquele pensamento negativo, a hora que vem aquela coisa estranha, queridos, dentro de você tem um fluxo da vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai prosperar em todos os sentidos. Crescimento, prosperidade, fertilidade. A esterilidade vai embora. A esterilidade vai embora. Em nome de Jesus. Em todos os sentidos. Nós cremos na vida. Nós cremos em Jesus. Ele é o centro, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é tudo. Ele é o centro, Ele é tudo. E comigo está o fluxo da vida que nasce lá no trono de Deus. Ou só se a sua água que está fluindo aí é que vem de outro lugar. Fala, vem de que lugar? Fala, vem do trono de Deus. O que flui dentro de mim sai do trono de Deus. Fala assim, águas que saem do trono de Deus.